Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Cinemática Velocidade. Bem, velocidade é o agente que descreve o movimento, ok? Velocidade é uma grandeza vetorial. Velocidade tem módulo, tem direção e tem sentido. Na figura tem um vetor velocidade. Então, toda vez que eu falar de velocidade, eu vou colocar o Vzinho e colocar uma setinha em cima do V para direita. Isso indica que eu estou falando de um vetor. Todo vetor tem um módulo, nesse caso vale 1, 2, 3, 4, uma direção horizontal e um sentido, da esquerda para a direita. Então, essa setinha aqui, mesmo se o móvel estiver no sentido contrário, em cima da letrinha, a setinha que indica que eu estou falando de vetor é sempre para a direita. Muito bem. Se velocidade é vetor, em qualquer ponto da trajetória do móvel, eu vou fazer algumas setinhas para mostrar o deslocamento dele. Então, nesse caso, considerando que as setinhas têm o mesmo tamanho, né, ele tem a mesma velocidade. Em módulo, o valor numérico da velocidade é a mesma. E sempre quando eu for representar a velocidade em algum exercício, esta velocidade vai ser tangente à trajetória. Observe. Aqui, ó, ela é tangente, não é? Ok. As unidades de velocidade são metros por segundo ou quilômetros por hora. Para converter metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Quilômetros por hora para metros por segundo, vamos dividir por 3,6. De uma maneira geral, velocidade é variação da posição dividido pela variação do tempo. A velocidade média nada mais é que a distância total percorrida sobre o tempo total. Então, se eu vou viajar, eu pego a distância total da minha viagem e no momento que eu saio para viajar, eu aciono o cronômetro. Mesmo se no decorrer da viagem eu paro no meio do caminho para fazer um lanche, alguma coisa, o cronômetro continua a correr. E aí eu vou encontrar uma velocidade média. Supondo que eu encontrei a velocidade média de 92 km por hora, não quer dizer que eu fiz todo o trajeto com essa velocidade. Pode ser que tenha um trajeto que eu fiz com 120 km por hora. Também pode ter um trajeto que eu fiz com 60 km por hora. A média. E velocidade média é diferente de média aritmética, ok? A velocidade instantânea é a velocidade que aparece no velocímetro. No momento que você olhou, você viu a velocidade, ok? Só que tem uma particularidade da física. A velocidade na física pode ser positiva ou negativa. O que significa? Quando eu falo que eu estou locomovendo, eu sempre vou ter uma reta S de posição como referência. É como se fossem as plaquinhas de posição na estrada, quilômetro tal, quilômetro tal. Então, neste caso, 720 metros, 800 metros, toda vez que o móvel estiver se locomovendo no sentido crescente dessas plaquinhas, o movimento é dito movimento progressivo. Significa dizer que a velocidade vai ser positiva, nada mais. Só velocidade positiva, só esta informação nos diz que é um movimento progressivo, que significa dizer que ele se desloca no sentido crescente das posições. Ok. Agora, a velocidade poderia ser negativa. O que significa dizer? Velocidade negativa significa dizer que ele está andando no sentido decrescente das plaquinhas. Ok? E isso é chamado de movimento retrógrado. Só recordando, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, tem módulo, direção e sentido. Então temos que ter muito cuidado para interpretar as palavras. Por exemplo, o móvel trafega com velocidade constante. Então eu vou falar que ele tem um movimento retilíneo uniforme. Que se a velocidade é constante, se toda a velocidade é constante, quer dizer que ele tem o mesmo módulo. Se o módulo não varia, o movimento chama uniforme.
e que anda na mesma direção e sentido. Isso chama-se retilíneo, ok? Quando o movimento é retilíneo, só retilíneo, não sei se é uniforme, falei, o cara tem um movimento retilíneo, quer dizer que a direção da velocidade é constante, ok? Se eu disser que apenas o módulo da velocidade é constante, o que significa módulo? O valor numérico, sem o sinal. O sinal nós já vimos que representa o quê? O sentido do movimento. Se só o módulo da velocidade é constante, olha só, a velocidade aqui tem um tamanho 2. Aqui também tem um tamanho 2. Ele não mudou o módulo da velocidade. Eu não sei se esse 2 é mais ou menos. Não tem as plaquinhas para ver se está aumentando ou diminuindo. Mas em módulo ela permaneceu constante. Isso é chamado de um movimento uniforme. Agora, se o módulo da velocidade aumentar, o movimento é dito acelerado. Observe, ele tinha um módulo 2, depois ele passou a ter um módulo 3. Ok, aumentou a velocidade. Isso é chamado de movimento acelerado. Muito bem. Se o módulo da velocidade diminuir, tinha velocidade 1, 2, 3, passei a ter velocidade 1. O módulo da velocidade diminuiu. Movimento retardado. Ok. Último conceito de velocidade é a velocidade relativa. Nós encontramos diversas pessoas quando fala de física. Uma das poucas coisas que eles conseguem dizer é que na física tudo é relativo. Não é bem assim, mas a velocidade é relativa. Para eu determinar a velocidade, eu dependo do referencial. Sempre nós consideramos o observador como um objeto que está parado. Então, veja bem, um sensacional desenho. Olha só, eu tenho um ônibus escolar, 2 passageiros, um motorista, o ônibus está com a velocidade V qualquer, por exemplo, 10 metros por segundo. Ok. O estudante A, que é esse que está aqui, ó, é o meu referencial. Muito bem. O estudante A vê o estudante B está parado, não é? Porque ambos estão dentro do móvel e no decorrer do tempo a distância entre eles não se modifica. Em compensação, se ele olhar pela janela, o jovem que está aguardando o ônibus aqui, que estava parado, o estudante A vai vê-lo com um movimento de 10 metros por segundo aproximando. Então, a velocidade relativa nada mais é que a velocidade que um observador vê o outro. Então, veja só. 2 carros A e B, ambos com velocidade 7 metros por segundo, mesmo direção e sentido. Então, a velocidade relativa desses 2 carros é 0. Com o passar do tempo, a distância entre eles não vai se modificar. Ele vai manter essa velocidade relativa de 0. Então, para o observador A, o corpo B está parado, e para o B, olhando no retrovisor, o A também vai estar parado. Muito bem. Agora eu tenho o carro A e o carro B, ambos percorrendo no mesmo sentido. O A com velocidade 2 metros por segundo e o B com velocidade 8 metros por segundo. A velocidade relativa neste caso é 4 metros por segundo de aproximação. Veja bem, o A tem ambos estão no mesmo sentido. E o A tem uma velocidade 4 metros por segundo maior que o B. Então o A vê o B se aproximando, o A vai estar aproximando do B. Ele vai ver o B se aproximando com a velocidade 4 metros por segundo. E o B também, se olhar no retrovisor, verá uma velocidade relativa de aproximação de 4 metros por segundo. Outro exemplo. O carro A tem velocidade de 3 metros por segundo e o B velocidade 7 metros por segundo. A velocidade relativa aqui é 4 metros por segundo de afastamento. O B vai afastando com a velocidade de 4 metros por segundo. E finalmente, para encerrar essa primeira parte, eu tenho 2 carros de mesma direção e sentidos opostos.
Um com velocidade 8 metros por segundo, o carro A, e o carro B com velocidade 7 metros por segundo. Neste caso, a velocidade relativa vai ser de 15 metros por segundo de aproximação.